compreensão, não tem nada. Já variaram. Variaram. Bom, eu tive uma experiência no hospital, na urgência, de algumas pessoas que variaram, porque na altura do Natal e Ano Novo, as famílias querem dar uma volta, passar 3 dias de fim do ano e tal, e descarregam os seus idosos nas urgências dos hospitais. E é constrangedor ver todas aquelas esteiras, ou camas, ou macas, espalhadas pelos corredores, com idosos, que berram, que gritam, que chamam para a polícia, que chamam a da guarda, etc. E eu fui confrontado com essa situação, e apenas e só um toque e um olhar fizeram parar os gritos dessa gente. Naturalmente que enfermeiros e auxiliares de enfermagem, não sei o quê, vieram ao corredor ver o que é que se passou, porque provavelmente quem gritava morreu. Desencarnou, porque deixou de gritar. E quando olharam e viram de pé com a coisa pendurada do soro, porque estava a soro, com um problema renal que passou quando eu entrei no hospital, naturalmente que disseram, olha, o bruxo, chegou o bruxo, pronto, a coisa está ali, alguma coisa que aconteceu. Mas não é mau, porque, afinal, pararam de gritar. Então é esta intervenção. Não é agora chegar ao pé do idoso e dizer, olha, eu sou espírita. É credencial que não existe. A nossa companheira, que é também médica e que hoje não pode estar aqui, tem uma experiência nas doenças terminais muito importante. Ela era, de facto, responsável por isso. E deu-se conta, a certa altura, que havia qualquer coisa que empurrava para dizer aos idosos em fase terminal, que ela todos os dias abraçava, com cancros em última fase. Ela tinha vontade de dizer, mas a morte não existe, mas a vida continua, mas não tenha medo. E não tinha coragem. Um dia, sem saber porquê, picada, sabe-se lá que a velha, abriu-se com uma. Quando se abriu com uma das suas doentes, e ela olhou com os olhos quase em lágrimas, mas é verdade que não se morre? Ela perdeu o medo e passou a falar aos idosos em fase terminal da vida para além da morte, do espírito, etc. E era curioso, porque quando ela vinha para os nossos trabalhos, trazia atrás dela aquelas que tinham morrido nos braços, que tinham desencarnado nos braços. Porque, presos daquele magnetismo que ela ia transmitindo aos doentes, aquela esperança no consolo, que há pouco aqui se falou, e elas acabavam por mostrar que estavam ansiosos por saber o que é que se passa. Eu vou preparar-vos o lugar, dizia Jesus. Eles estavam ansiosos por saber, e quando souberam, parece que descontraíram e a morte foi mais fácil. Depois vinham e, curiosamente, a maior parte delas, várias que se manifestaram, vinham já sabendo o que se tinha passado. O que não é fácil. Então a nossa intervenção, enquanto espíritas, não é ir ler o livro dos espíritos, ler o livro dos médiuns, ler o Evangelho, nesses sítios, nesses locais que vão perguntar quem são estes? Na mensagem do Evangelho, quem é aquela mulher que vai fazer a caridade aos pobres? Que se pergunte quem é esta gente que vem ensinar as vítimas de violência a pintar, ou que vem ensinar a costurar, ou que vem ensinar a cozinhar. Quem é esta gente? Porque não é hábito, não é costume. Então a nossa intervenção social, e é espiritismo e intervenção social, deve ser procurada executar de uma forma inovadora, que vá ao encontro daquilo que nós já conhecemos como não existindo. Não existe. Não existe preocupação com os idosos, estão ali descarregados, de qualquer maneira, dormem a cesta de manhã, à tarde e à noite, ninguém se preocupa, ninguém dá uma palavra de carinho, de ânimo. Ou às vítimas de violência que ninguém imagina. O pavor que muitas expressam, muitas vezes em consequência da sua irresponsabilidade, mas muitas vezes em consequência da violência que sentiram em si, fosse ela espiritual ou fosse ela material, ou psíquica, como nos dizem, ou material. Então eu acho que é esta questão que nós podemos falar. Porque as nossas experiências podem abrir caminho a orientações que quem quer toma, quem não quer não toma, com certeza. Não é? Nós tivemos alguns companheiros que nos ofereceram a roupa que angariavam nos seus centros, porque diziam, esta coisa a gente não se dedica. Vocês têm essa coisa lá a distribuir, peguem lá a roupa. Quando a gente sabe que distribui a roupa a determinadas pessoas que usam-na até já não poder lavar-se e deitam para o lixo. Mas essa gente então, não tem máquinas de lavar. Como é que lavam a roupa? Nós não podemos fazer isso? Também? Nesta intervenção social? Se calhar podemos. Mas é que falem, digam.
pode ser que daqui saiam algumas novas ideias. Não a impor, mas a abraçar. Deixem-me só acrescentar dois ou três aspectos que me parecem pertinentes em relação aqui à intervenção do Coronel, que são, só para terem uma ideia, eu relembrava que a associação, hoje, está a apoiar cerca de 80 famílias, a quem levamos todos os meses, desde calçado, desde roupas, desde alimentação. Em algumas situações, inclusivamente, compusemos casas, noutras levamos, até já colchões levamos, que nem colchões tinham para dormir. Na área dos sem-abrigo, têm vindo a subir também, já vamos a uma média de 42, 43 sem-abrigo. Nesta altura, conseguimos fazer diariamente, levar um medicamento a um sem-abrigo que está com uma cirrose e pouco tempo de vida deverá ter. Somos nós que vamos às 9 da manhã, somos nós que vamos diariamente às 9 da noite, levar-lhe a alimentação e os comprimidos. E verificámos na última semana que os pedidos de ajuda começam a aparecer de zonas que não eram propriamente a nossa área de intervenção. Portanto, é evidente que temos que estar inconformados com isto. É evidente que quando olhamos para estes números, são o que são, valem o que valem. Mas uma associação como a nossa tem que procurar fazer mais. E é essa ajuda que nós pedimos que todos e cada um por si efetivamente dê, que nos digam, que nos lembrem, que nos mostrem, que nos ponham em evidência este ou aquele aspecto em que possamos e melhorar. Eu peço desculpa por não me levantar, mas hoje acordei com um pé inchado, de modo que não me é fácil. Não levem isto como um sinal de má educação. Eu gostaria de dizer que eu nasci no catolicismo. Eu ia com a minha mãe à missa e ela dizia que eu devia comer peixe à sexta-feira, etc. E até ter alguma autonomia, eu sempre fui. Mas o que ela me dizia sobre o Deus, eu não aceitava. Ouvia, respeitava, mas cá dentro não se enquadrava. Quando passei a ter alguma autonomia, ia um mês à missa, deixava de ir o outro, depois ia 6 meses, deixava de ir 6 meses, até que me tornei jovem. Casei, etc. Mas eu entrava na igreja e dizia, este Deus, eu sei que existe Deus, mas este Deus não se identifica comigo, ou eu não me identifico com ele. Aos 25 anos, alguém me mostrou o livro dos Espíritos. Olhei para o título, perguntou-me, queres ler? Quero. Ao fim de algumas horas estava lido. Não o tinha percebido, mas tinha-me sensibilizado porque eu, pelo menos ali, já estava a perceber Deus. E a doutrina espírita é um arranjo entre o cristianismo e o meu entendimento sobre as leis da vida. Isso não pode permitir que eu me refugie naquilo que posso fazer um pouco mais para o exterior do que aquilo que faço. Nem me refugiar naquilo que é o princípio científico, se o quisermos ver como tal, da doutrina espírita. Eu, pessoalmente, não acredito em doutrina espírita sem Jesus Cristo. Não vale a pena termos ilusões. Mas esta mensagem tem que ser passada com alguma modernidade que fala às pessoas que ouvem e necessitam. Quando aquele nosso companheiro mais jovem, com toda a energia e toda a dinâmica dos seus anos, interveio, é com o objetivo de passar a mensagem para o exterior, mas uma mensagem cristã. É certo que se calhar para mim é mais cómodo ficar no meu centro, resolver o meu trabalho, fazer, já não tenho a energia, mas estão aqueles, e como ele diz, isto só vai lá com uma camisa de 7 varas, ou de 14, ou de 21, seja o que for, porque individualmente não vai. Se há alguém já com trabalho, não vamos nós repetir um processo em contínuo
de processos que não chegam a lado nenhum nem despertam ninguém. Porque na nossa associação, como de um modo geral na sociedade, eu costumo dizer, porque eu fui empresário e fui funcionário de outras empresas e sempre aprendi que quando a concorrência faz zig, nós fazemos zag. É a única maneira de nós inovarmos, não há outra hipótese. E enquanto eu lá estava, fui aprendendo isso. E eu adotei um pouco na doutrina espírita isso. E o que é que leva? É que há pessoas que chegam com problemas dos mais diversos, desde a pessoa mais humilde até à pessoa mais bem colocada na sociedade. E eu vou contar aqui uma história de uma figura pública nacional, em que já tinha consultado não sei quanto e por trocas e baldrocas chegou ao meu conhecimento. Ou chegou ao conhecimento da esposa que eu era espírita e que poderia eventualmente dar-lhe uma ajuda. Até que um dia acedeu, porque estava em situação realmente má. O objetivo dele era suicidar-se. E depois de ter vindo, em que praticamente não disse nada, 2, 3 horas, metade do tempo, eu referi-lhe a doutrina de Cristo. Eu referi-lhe os princípios que o Catecismo me ensinou. E eu referi-lhe aquilo que é o modo de estar na sociedade. Que por muito que ele errasse, ele tinha todo um futuro à frente dele. E as poucas palavras parcas que apresentou é: será que vão entender? Isso não é um problema seu. Porque é que não procede assim, assim, assim? O problema é a coragem. Será que este nosso irmão, se a mensagem espírita tivesse sido manipulada por nós espíritas, com outros conteúdos, outra nomenclatura, não lhe tinha chegado antes e ele teria evitado essa tendência? No dia seguinte de ter falado, depois de ter passado pelos psiquiatras e pelos psicólogos, a empregada perguntou à esposa: fulana de tal, ou doutora, ou senhora de tal, já não faço ideia qual foi o termo utilizado, o que é que aconteceu com fulano de tal? Mudei-lhe a medicação. E ficou por aí. Será que aquela conversa é suficiente? Será que a propagação em conjunto, como dizia ali aquele nosso companheiro, para chegar até ele, não seria a sustentação dele? E eu aqui agora passaria para aquilo que o nosso coronel disse. Qual é o público-alvo? E qual é a mensagem? Vamos passar com aqueles preceitos que utilizamos para as pessoas que humildes estão na nossa associação e que nós, por leituras de imensos autores, umas autênticas, outras duplicadas, enfim, para conseguir obter algum dinheiro, por causa do mesmo problema do tabu do dinheiro, é a mensagem adequada para sensibilizar as pessoas que estão na sociedade, que têm uma intervenção, qualquer, seja ela qual for? Será que não se vão sentir diminuídos? Será que não vão fazer chacota deles? Tudo isto são assuntos. Quando nós vemos, por exemplo, a juventude universitária bebe muito, até aqui para o lado, está-se a destruir. Será que já pensámos que pode haver ali um problema grave? Como é que nós vamos equacionar a mensagem para intervir junto deles, para deixar alguma coisa lá? Não é, como dizia o nosso coronel, para eles seguirem, ou um outro companheiro que aqui se referiu, para eles seguirem, eles fazem o que quiser da mensagem. A nossa responsabilidade foi transmitir, comunicar. Então, esta abordagem com uma nova ótica é necessária dentro da Casa Espírita, porque muitas das mensagens que nós utilizamos dentro da nossa Casa Espírita, eu entendo que o trabalho da nossa Casa Espírita tem que ser responsável, e é responsável, e eu não consigo conceber a doutrina espírita fora do cristianismo, eu não consigo, não do cristianismo religioso, mas daquele que a doutrina espírita e os espíritos e Allan Kardec nos apresentam, tem que ser clara, mas incisiva, mas com uma nomenclatura nova. Não há outra hipótese. Porque nós depois, o trabalho da nossa associação, a nossa associação... Eu vou contar aqui uma história muito sucintamente, se houver tempo. Eu um dia fui para uma cidade aí há 12, 13, 14, 15 anos. E falei com um irmão espírita e disse: epá, o telefone de fulano de tal ainda é o mesmo? Ele foi ver e eu vi, é o mesmo. Então, eu amanhã vou dormir na cidade assim, assim, eu fico lá e vou contactá-lo. E quando chegou aí às 6, 7 horas, quando cheguei ao hotel, fui tomar banho, etc.,
Antes de jantar, aliás, comi qualquer coisa, ligeiro, como faço sempre, e eu telefonei. Fulano de tal, pode-me dar o endereço do seu centro espírita? Ou do centro que frequenta? Porque nesse dia ele nem sequer estava lá. E ele disse, não é preciso. Mas de lá, porque sabe, eu não conheço bem a cidade. Eu conhecia a zona, o bairro. Não conheço bem a cidade e insisti. Não é preciso, toda a gente conhece. Esta presunção que nós temos de ser conhecidos não nos tem levado a lado nenhum, nem nos vai levar no futuro. Eu acabei, por volta das 8 horas, desloquei-me para o bairro em causa. Demorei 5 minutos, aqui é relativamente perto. Então tinha uma rua principal, o bairro. Metade do lado esquerdo, metade do lado direito. Eu, quando cheguei, disse, bem, para onde é que eu vou começar? Pela esquerda. E dirigi-me para a esquerda. Uma rua, duas, parei, ao fim de quê? 200, 300 metros, e perguntei a pessoas, o centro espírita, assim, sim, conhecem? E as pessoas ficaram, não. Fui descendo, voltei a parar, perguntei mais uma vez, não. Só se for ali para o fundo. Fui até uma outra avenida, que atravessava a cidade, e percebi que não havia nada. Regressei, subi o bairro e fui para o outro lado, para o lado direito. E fui perguntando para em residência, onde via pessoas paradas, em cafés, etc. Ninguém me deu qualquer explicação. Voltei ao início, onde tinha começado. Só que em vez de ser a rua, virei para ali aquilo que seria um complexo esportivo ou coisa do género. E perguntei. Estava lá uma jovem, uma senhora aí da casa dos seus 30 e poucos anos, e um senhor mais avançado na idade. E eu perguntei, sabem me indicar onde é que é o centro espírita assim assado? E ela, centro espírita, fulano tal, tu sabes? Ficámos por aqui. Fiz marcha atrás e desci uma outra rua. À frente estava um café, a uns 50 metros, parei no café, entrei, cheguei lá e dirigi-me ao balcão. Perguntei à funcionária, a funcionária não me soube dizer. O patrão disse, se calhar é ali embaixo, numas garagens, e aqui assim embaixo. Eu vou naquele bloco de prédios, e assim foi. Faltavam mais ou menos 15 minutos, 10 minutos para as 21. Os trabalhos começavam lá, a palestra pública às 21. E eu fui para trás do prédio para as garagens. Mas não havia ninguém. Não havia ninguém. Eu disse para com os meus botões, bem, vou-me pôr aqui na rua num sítio qualquer, saí com o carro, virar depois um bocadinho à esquerda e paro. Eu parei, esperei 2, 3 minutos e comecei a ver viaturas a parar. E há algumas pessoas a movimentarem-se. Fui atrás das pessoas e parei uns 20 metros à frente. E passado aí mais 5 minutos, vejo pessoas a descer uns degraus. Deve ser ali. Avancei, passo e vejo centro espírita. Dei a volta, portanto, do café ali, eram 100 metros a descer e 50 ou 60 para a direita. Parei o carro e entrei e eu disse para comigo, não é possível nós termos a presunção ou a pretensão de que os outros têm que saber que existe a doutrina espírita e onde. Porque nós assim ficamos ali, a nossa redoma, sem desenvolvermos qualquer ideia que possa ser uma ideia válida e positiva para aqueles que estão em necessidade. Porque os que estão em necessidade são aqueles depressivos. Era este cavalheiro em processo de descida para o abismo, através do suicídio. E são muitos outros que nos aparecem nas nossas associações, como aparecem em todas as associações. Portanto, retermos aquilo que é a mensagem, porque quando nos dizem, todos nós sabemos, que a maior caridade para com a doutrina espírita é a sua divulgação, isto é sinónimo de que ela não está a ser divulgada. Se pudermos fazer alguma coisa, claro que nós temos, e eu digo muito honestamente, não tenho inclinação, mas se na nossa associação houvesse pessoas capazes de o fazer, dedicar-nos-íamos à caridade. Não tenho nem inclinação, nem queda, se calhar isto aprenderei na próxima encarnação, sem dúvida alguma. Mas se aparecesse, tudo bem, mas não será bom começarmos já para termos mesmo menos indigentes daqui a 50 anos, ou quando reencarnarmos novamente e virmos o trabalho, o efeito do nosso trabalho? Não será uma pergunta a fazer? O público-alvo quem é? Todos os grandes vazios existenciais existem em todas as facetas da sociedade portuguesa e de todas as outras. Por isso compete-nos procurar encontrar os melhores meios e os mais eficazes para atingir esse público-alvo. Era só isto. Agradeço a atenção.
Olha, eu peço desculpa, Santos vai-me permitir discordar de si. Quando diz que não tem essa tendência para a caridade, eu discordo, porque a caridade é muita coisa, não é? Caridade não é só prestar apoio social a quem mais necessita, a quem tem fome. Caridade é divulgar, não é? Portanto, a caridade é praticamente tudo aquilo que nós fizermos dentro ou fora de portas, se não for feito com caridade, não vale nada. Portanto, era só isto que eu gostaria de dizer. Nós já vamos com 2 horas de tertúlia, já há mais pessoas inscritas. Eu queria só fazer assim um género de balanço, se é que eu posso fazer, e usar a minha costela de engenheiro, porque a engenharia acho que faz falta, às vezes na sociedade, faz falta às pessoas terem um bocadinho mais de pragmatismo nas coisas. Portanto, nós quando aprendemos engenharia, nós somos treinados para, em primeira análise, fazer um diagnóstico do problema que temos para resolver e depois socorrermos de todos os métodos e teorias e tudo o que foi desenvolvido até à altura para poder resolver o problema. Quando não temos métodos que o permitam resolver, então tentamos criar novas soluções, mas no objetivo está sempre algo que tem a ver com a ação. Portanto, a engenharia é a ação, portanto é preciso resolver um problema, é preciso identificar a metodologia, depois é preciso executá-la, e eu acho que nós o que temos estado aqui a falar um bocadinho é um bocadinho do diagnóstico, não é? Todos nós já diagnosticámos os problemas da doutrina espírita neste campo, seja da divulgação, seja de ação social, seja de intervenção na sociedade. Mas se nós olharmos aos factos, e isto faz-me lembrar um bocadinho a discussão atual da procura dos cursos, não é? Como há bocado disseram, que há muitas engenharias a fechar, e há muita gente que diz que há meninos que chegam para alimentar as engenharias, há outros que dizem que não. Aqui a questão que eu queria colocar é, nós todos sabemos muito bem quais são os problemas do movimento, mas se sairmos daqui para fora dos centros e formos à sociedade e falarmos com as pessoas no dia-a-dia e perguntarmos se sabem o que é o espiritismo, 90% das pessoas não sabem o que é o espiritismo. 90% das pessoas confunde o espiritismo com muitas outras coisas, não está minimamente informado sobre o que é realmente o espiritismo e, portanto, depois desta conversa toda que fomos tendo ao longo destas 2 horas, eu acho que nós também não podemos estreitar o caminho. Não é? Nós temos que ir pelo caminho estreito e não pelo largo, mas nesta questão nós temos que intervir em muitas áreas. E eu acho que há muitas pessoas e muitas apetências, e portanto todos somos precisos e somos poucos. O que falta às vezes é um bocadinho de coordenação e planeamento, e eu vou voltar outra vez ao mesmo, porque é assim que nós somos treinados em engenharia para resolver os problemas. É que há uma fase inicial de planeamento que é fundamental para que depois as coisas possam correr devidamente como estava previsto. E o que eu acho é que é necessário o público-alvo, é necessário cobrir dos 6 aos 100, ou quem tem mais de 100, e portanto, eu acho que é toda a gente é público-alvo. E portanto, há pessoas que estão mais aptas a evangelizar os jovens e as crianças e devem fazê-lo, há pessoas que estão mais aptas a trabalhar na casa espírita e a fazer a divulgação e a ministrar cursos e a preparar os próximos divulgadores da doutrina e deve fazê-lo. E há outras pessoas que já estão preparadas, porque já fizeram essa caminhada e que estão muito mais aptas, se calhar, para intervir na sociedade. Isto não quer dizer que não se possa fazer tudo, não é? Porque nós, na nossa dia-a-dia, também estamos na sociedade e, portanto, podemos intervir diretamente na sociedade, como também podemos abarcar outras tarefas na casa espírita, no seio da divulgação e da aprendizagem. Mas também, às vezes, a gente... É comum o ser humano gostar de inventar constantemente a roda. É comum. Portanto, nós já temos uma história tão rica, nós podemos aprender tanto com a nossa história humana,
que é só olharmos às vezes com mais atenção e constatamos que está lá a resposta. Se nós olharmos para o movimento espírita, nós temos, para citar alguns nomes, temos o Divaldo, que faz um périplo pelo mundo a divulgar a doutrina. Certamente que isso é fundamental. Criar novos polos, novas casas espíritas pelo mundo, no sentido de, a partir daí, poder-se fazer outro tipo de trabalho. Temos o Chico, ou tínhamos o Chico, enquanto vivo, que também fez uma divulgação enorme, em termos de livros publicados, que fazia o seu trabalho social na Casa Espírita, que atendia a todos os necessitados até largas horas da madrugada, e que também tinha atividades fora da Casa Espírita, nomeadamente para distribuir pão e outros bens aos carenciados. Portanto, nós temos muitos exemplos na doutrina e daqueles que nos precederam, mas também o temos noutras áreas. Eu não me lembro que Jesus tenha criado nenhuma religião. Ele não criou o catolicismo, ele também não criou o espiritismo, isto foi tudo os homens que criaram a seguir a ele. Portanto, ele, quando veio ao mundo, veio explicar as coisas, dar uma opinião sobre as coisas, que a nossa razão tem vindo, ao longo dos tempos, a constatar que é verdade aquilo que ele nos foi dizendo naquela altura. Depois nós é que nos decidimos associar e criar nomenclaturas. Mas quando Jesus deixou a Terra, os seus seguidores, que aprenderam pela experiência, pela partilha dos exemplos que ele deu, saíram uns a divulgar, outros ficaram nas suas casas, nas pequenas células que criaram, com trabalho, obviamente, também meritório, localizado. E, portanto, nós temos que olhar a isso e perceber que é tudo preciso. É preciso quem saia, quem divulgue, quem faça a divulgação lá fora, é preciso quem fique nas casas e também é preciso o exemplo. Basta nós olharmos um bocadinho, e toda a gente acho que consegue identificar os exemplos do Francisco de Assis, o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que na ação direta sobre os necessitados também foi divulgando o amor e a boa nova e a mensagem do amarmos uns aos outros como irmãos. Portanto, eu acho que é fundamental nós intervirmos na sociedade de uma maneira mais eficaz. Acho que a nossa mensagem não tem suscitado, ou seja, não tem produzido os frutos que nós gostaríamos. Já passaram mais de 150 anos desde que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos e nós vemos que as pessoas chegam à casa espírita muitas das vezes pela dor, mas porque tiveram conhecimento com outras pessoas que frequentam a casa espírita e a sociedade ainda está muito mal informada sobre o que é verdadeiramente o espiritismo. E acho que cabe-nos a nós fazer essa divulgação. Portanto, eu espero que estas tertúlias e estas reflexões e estes diálogos que nós vamos tendo, depois possam dar algo mais para tentarmos melhorar precisamente a implantação e a intervenção do espiritismo na sociedade. Não me vou alongar mais, passar a palavra ao próximo. Se não houver mais ninguém a intervir, está ali já mais, está ali há mais, não, depois. Ora, eu gostaria ainda, antes de encerrarmos, não é uma provocação, mas eu gostaria de perguntar o seguinte. Falámos da intervenção na sociedade do espiritismo e eu pergunto, será que nós estamos a deixar intervir os espíritos? É que vamos tendo conhecimento que na grande maioria das casas espíritas fecharam a porta aos espíritos. Ninguém pode dar passividade a espíritos. Resume-se apenas a atuação dos espíritos às sessões de desobsessão, aos mentores a quem é pedido que dirijam os trabalhos, mas manifestação dos espíritos em público é completamente vedado. Não deixamos os espíritos fazerem intervenção na sociedade. Quando nós sabemos que há médiuns capacitados, com ostensividade comprovada, com mentores
que sabem o que é intervenção social e que muitas vezes é-lhes vedado sequer fazerem essa apresentação pública. Era o que eu queria perguntar. Vamos abrir a porta aos espíritos para eles intervirem na sociedade? Espera aí que sou eu. Sim. Antes dele sou eu. Não, sou eu própria. Vamos lá que ainda sou eu primeiro. Eu antes de terminarmos gostaria só de dizer 2 ou 3 palavras da minha experiência pessoal relativamente à vivência da doutrina espírita. Aqui há uns tempos atrás, e hoje em dia também me ocorre isso muitas vezes, da grande dificuldade que nós temos de passar a mensagem dentro das nossas próprias casas e junto dos nossos trabalhadores. Nós temos uma dificuldade imensa quando queremos fazer qualquer tipo de intervenção de ter voluntários, de ter pessoas disponíveis para. E faz-me lembrar aquela história de nós estarmos sempre à espera do momento próprio. Quando somos novos é porque somos novos e não temos capacidades para. Quando andamos a estudar é porque andamos a estudar e porque ainda não chegou o momento, primeiro eu tenho que tirar o curso. Depois casamos, temos filhos e agora é a altura de dedicar a nossa vida à família. Depois, entretanto, vêm os netos. E a idade vai avançando, quando desencarnamos perdemos o tempo. E, portanto, nós temos esta dificuldade enorme. E eu dizia, quer dizer, será que a nossa missão relativamente à associação é esta mesmo? Será que nós não devemos ficar dentro da casa espírita, à espera que nos procurem e vamos fazendo o trabalho? Quando é que nós vamos conseguir levantar as nossas paredes para podermos acolher as vítimas, acolher as mães carenciadas? Nós temos dificuldades imensas, inclusivamente junto da Segurança Social, com uma jovem que apoiámos aqui por 2 ou 3 vezes. Fomos chamados à Segurança Social para eles nos questionarem que trabalho é que nós andávamos a fazer com ela, porque nós éramos espíritas. Então o medo deles não era... o medo deles era que nós tivéssemos ensinado a doutrina espírita ao utente que estava connosco. Portanto, estes preconceitos todos que temos tido ao longo dos anos, porque entraves que somos espíritas, e depois destas questões todas, um dia, numa reunião de trabalhadores, uma trabalhadora desta casa que já desencarnou, deu uma mensagem que eu achei extraordinária. Ela disse: enquanto não sedimentares as paredes do amor, as paredes físicas vão cair. Podeis ter as paredes todas construídas, se não vos amar, se não estiverem unidos, se as paredes do amor não estiverem sólidas, não vale a pena terem as paredes físicas, porque não vai funcionar. Portanto, era este o testemunho que eu gostaria de dar. Não fiquemos à espera de desencarnarmos, não é? Não fiquemos à espera de desencarnarmos, que um dia vão-nos perguntar o que é que nós fizemos. O que é que nós fizemos? Bem, eu queria, antes de mais, agradecer a presença daqueles convidados que nós elegemos, vá lá, para esta primeira tertúlia, uma reunião de café. Procuramos que realmente se parecesse com um café, não propriamente aquele café de Martinho da Arcádia ou da Brasileira, mas fosse um ambiente de café. Servimos o café numa casa espírita, me parece que não é nenhum escândalo. Portanto, agradecer à Associação, ao Grupo dos Espíritos de Allan Kardec, à Maria da Nazaré, também à Associação Espírita de Aveiro, o Ilha da Guarda, esta colaboração connosco. Esperamos que em próxima reunião nós possamos alargar estes convites e tentar mobilizar para outras realizações dos nossos companheiros. Eu lembrava aqui que não há muito tempo recebi um e-mail do Brasil.
Aliás, isto vinha na sequência de uma conferência que eu fiz no ano passado em São Paulo, na Associação A Caminho da Luz, e que, surpreendentemente, alguém um dia me disse: então, já viu, você está no YouTube. Eu estou no YouTube, nem sei o que é que isso é, vou confessar. Já ouvi falar no YouTube e tal. Quando ouvi falar a primeira vez, pensei que aquela era uma coisa esquisita, daquelas coisas... Enfim. Está no YouTube, está, olha, no link tal. E fui lá discar www, não sei o quê, e lá apareceu. Associação A Caminho da Luz. Curiosamente, foi uma palestra, conferência, eu acho que é para cima de 1 hora, é mais conferência do que palestra. E surpreendi-me porque o tema da palestra era Fernando Pessoa médium. Essa e outras palestras do mesmo tema que eu fiz no Brasil na época chocou. Chocou, quer dizer, surpreendeu, melhor dizendo, e até alguns seguidores e alguns apaixonados de Fernando Pessoa, alguns professores de filosofia, professores de literatura da universidade, que me contataram numa determinada palestra que fiz em São José do Rio Preto, que realmente se surpreenderam porque nunca tinham visto a figura de Fernando Pessoa como médium e ligado ao espiritismo. Aquele assunto surpreendeu-os. Nunca tinham pensado assim. Mas o que me surpreendeu foi estar no YouTube, que eu não podia nada a ninguém. Nós, aqui na nossa associação, temos o site, temos a televisão, temos a coisa toda, mas ainda, que eu saiba, ainda não pusemos nada no YouTube. Embora estejamos, parece-me, a preparar essa situação. Então eu estava no YouTube, ali todo, porque eu não gosto de me ver, nem de me ouvir, gosto mesmo. Não gosto. Quando vejo alguma coisa, até as pessoas até têm ouvido, lá está aquele a falar, que passa ali para a cozinha, eu estou ali a falar um dia inteiro na televisão. Então fiquei surpreendido e pensei, mas quem é que pôs isto no YouTube? Não foi aquela ideia, mas tinham que pedir autorização para pôr no YouTube, porque aquilo há direitos do autor. Não passou para a cabeça essa brincadeira, embora haja quem pense. E então lá estava no YouTube a falar, por acaso, de Fernando Pessoa. Mas há dias, talvez há dias, um mês, por aí, eu recebi um e-mail do Brasil, abri o e-mail, aliás, é assim, palestras em Viseu, palestras espíritas em Viseu. Eu abri lá o link, não é? Acho que é assim que se chama, se não for, peço desculpa, abri aquela coisa e comecei a ver daquelas tiras por aí abaixo, que abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto de fora, e comecei a ver, de facto, uma série de palestras que nós não mandamos para o YouTube. Não fomos nós que mandamos para o YouTube. Mas uma série de palestras que nós fizemos aqui, durante semanas, talvez, não sei, aqui na associação. Apareciam todos aqueles palestrantes que aqui fazemos palestras, apareciam lá, abertura de link em link, por ali fora. E eu pensei assim, o Brasil gravou, é uma pirataria, não é? Mas é uma pirataria até saudável, porque pelo menos começamos a aparecer no mapa, como uma instituição que divulga a doutrina espírita. E talvez, estes meios de comunicação que a gente humilde não tem, porque não tem, enfim, não tem informática, não tem computador, não tem televisão, não tem nada em casa, não é? Talvez que essa mensagem passe e se divulgue que se está a falar, por exemplo, de espiritismo, como uma força da natureza em que o pensamento tem uma atividade primordial. E nós fazemos passar essa mensagem do pensamento e cada vez achamos que devemos passar mais essa imagem da visão científica das coisas, não é? A visão científica do corpo humano que tem 2/3 a 3/4 de água e o que faz o passo magnético na água, segundo a descoberta de cientistas japoneses, o que faz a mudança, a estrutura atómica da água, o que ela faz, o que não fará o passo magnético com a ação do pensamento no corpo humano, que é esmagadoramente constituído por água. Ora, esta ideia de que a divulgação da mensagem passa, pode não passar no nosso círculo de amigos, mas é uma ideia que passa de tal maneira que tem chegado várias informações de que pessoas nos mais diversos países sintonizam e ouvem falar que uma malta ali daqueles lados, aquele país que nem se governa, nem se deixa governar, não é? Que também falam de espiritismo. E falam de espiritismo sem quaisquer pruridos, sem quaisquer complexos, mas com
mas com responsabilidade. Porque isso é que é fundamental, com responsabilidade. E nós procuramos, naquilo que nos é, enfim, fruto da experiência, nós procuramos participar. Há pouco falava-se aqui na União, na disponibilidade dos meios tecnológicos. Os nossos meios tecnológicos estão à disposição de toda a gente. Não propriamente para apresentarmos um vídeo qualquer organizado pela Associação Espírita de Fecho de Espada à Cinta, não é? É fácil de falar porque não há nenhuma lá, mas que venha Freixo de Espada à Cinta, a associação tal, responsável pelo vídeo. E não seja, aqueles fulanos ali de Viseu, que têm a mania que são os maiores, que não sei o quê, porque a divulgação pela internet, a divulgação por esses meios de comunicação, deve ser intencionalmente levada a cabo para divulgar a doutrina dos espíritos. E nós sabemos que é assim. Kardec disse, esta conversa de doutrina dos espíritos, eu vou-lhe chamar espiritismo. Mas a doutrina é dos espíritos. E como aquele chefe daquela grande falange dizia, venho como outrora aos filhos da casa de Israel, não deve merecer dúvidas a ninguém que é Jesus falando aos espíritas da nova era. Ora, esta ideia de dinamismo, de movimento, de ação que os espíritas devemos imprimir à mensagem que abraçamos, que está aqui subjacente. Quando nós falamos, e aqui os nossos coordenadores apontaram ali uma série de itens, etc., estes itens não vão sair. E a Associação de Viseu disse que se deve fazer assim, que se deve fazer assado e cozido e frito. Não é nada disso. É uma orientação, talvez, de ação. Não é doutrinária, porque a doutrinária está tudo escrito. Está tudo escrito, entendido? Talvez não esteja. Mas está tudo escrito. Então, esta ideia de fazer esta conversa, como viram, foi interessante, porque nós tínhamos preparado esta organização para que, se houvesse aquele medo, pavor de falar, que está toda a gente como a Carla, toda a gente aflita, toda a gente nervosa, que disse 2 vezes nervosa, que vamos ver, teve que fazer aquela correção, né? Quando for a edição, temos que apagar aquela coisa do nervoso, porque ela estava nervosa, mas não devia estar, conforme ela própria disse. Mas é evidente que a nossa ideia é arranjar caminhos, que as pessoas dizem assim, olha, talvez fazendo assim, talvez fazendo um vídeo e mandando lá para dizer assim, olha, ponham aí esta coisa nossa, as nossas atividades, o que é que a gente faz, uma palestra que nós tínhamos em mente, qualquer atividade, de qualquer casa espírita que passe o mundo e que dê o exemplo para os leigos, porque quem vai à internet, os espíritas não têm tempo, porque na hora da palestra também estão no centro. Mas ao menos que gravem lá naquela coisa que é possível gravar, não é? Sempre pela pirataria, e que ouçam, e que assim, olha, também vou fazer assim, que talvez dê resultado. Bom, esta foi a ideia que nós, mais ou menos, colocamos no papel para levar estas reuniões. É verdade que temos outra reunião, jogo, preparada, marcada já, não sei se o dia já está marcado, não está, mas será aí por volta de dezembro, princípio de dezembro, por aí. E nós queríamos agora, aqui, nesta tertúlia, perguntar-lhes, faça favor, estejam à vontade, qual é o tema que acham que nós poderíamos falar aqui, assim, abertamente, e que fosse interessante para a nossa conduta, a nossa, digamos assim, marcha de testemunho de Jesus. Mas podem ser mais, que assim já fica resolvido para a próxima. Vamos estar aqui. No assunto que o nosso companheiro Fernando mencionou. Espíritos no espiritismo. Não há espiritismo sem espíritos. Eu acho um tema engraçado. Talvez o intercâmbio. Eu acho um tema engraçado. Quando nós estivemos na Colômbia, no Congresso Mundial, estava tudo na paz do Senhor. E então falava Raul Teixeira. E, de repente, para mim até foi muito mal aquilo que aconteceu, mas pronto. De repente, o Divaldo rabou da caneta e começou a psicografar. Claro, foi 1h30 de intervenção do Raul Teixeira, metade da qual as câmaras assistaram o Divaldo a psicografar. E a malta que estava a olhar aqueles painéis todos, olhar o Divaldo a psicografar, e metade fechou os ouvidos àquilo que estava o Raul Teixeira a dizer. Depois corrigiram. Aquilo alterou-se, de repente, e passaram... Mas a mensagem era de uma
pioneira do movimento espírita na Colômbia. E o Divaldo explicou antes de ler. A nossa irmã fulana tal, que agora não me recordo qual era o nome, apareceu e disse assim, então, qual é o nosso papel neste congresso? Qual é o nosso papel de espíritos desencarnados neste congresso? Nós não temos o direito de intervir. Bom, e o Divaldo explicou. Nessa altura, eu peguei na caneta e escrevi esta mensagem da pioneira do movimento espírita colombiano. Naquela hora, naquela altura, nós íamos realizar em Portugal o Congresso Nacional, em Viseu, curiosamente. 2007, se não estou enganado. Hã? Bom, está corrigido os anos de atraso que eu já estava despistado. E eu disse ao Divaldo, ora aí está. Nós vamos fazer no Congresso, ou vamos criar no Congresso, um tempo para os espíritos. Pois é evidente que um Congresso espírita sem espíritos, desencarnados, bem entendido, porque encarnados éramos todos. E ele olhou e disse, de facto era interessante e tal. Não sei se foi de circunstância, mas de facto. E nós passamos a privilegiar essa parte e reservamos, não sei se foi no primeiro dia à tarde, um tempo para uma reunião de psicografia. É claro que a experiência foi muito elucidativa. As mensagens não foram divulgadas por uma razão que eu vou explicar. É porque havia mensagens com profundidade, havia mensagens com nexo, havia mensagens com princípio, meio e fim, que podíamos dizer sim, são mensagens autênticas, e havia mensagens que não tinham pés nem cabeça. Como, por exemplo, uma mensagem da Rainha Santa, que num período gramatical ou frase falava de uma coisa, no período seguinte falava de outra coisa, no outro período a seguir falava de outra coisa. Curiosamente, quando a médium escrevia, depois ficava a olhar para o ar, depois voltava a escrever, ficava a olhar. E nós não podíamos dar este testemunho, porque este testemunho era, para quem estivesse minimamente atento, era prejudicial para a própria doutrina. Mas foi um trabalho tão interessante que houve quem viesse especialmente só para aquele trabalho de psicografia. Entrou na sala 5 minutos antes, sentou-se à mesa para psicografar, saiu da mesa e saiu em direção de novo à sua casa. O que realmente dava logo um indício muito claro daquela que o espírito, uma boa árvore não dá maus frutos, não é? Que o espírito estava ali, não foi capaz de dizer, vai, participa no congresso, ouve, escuta, tens muito a aprender. Não, já sabes tudo. Então fizemos essa experiência e, curiosamente, tínhamos aquela anuência da presença, quando na antevéspera, recebemos uma resposta. O Divaldo não estava disponível, por razões que a razão desconhece, embora depois tenha dito, se eu soubesse, afinal, não me lembrei. E o Raul, por arrastamento, também não estava disponível. Era um momento em que, de facto, nós tínhamos a possibilidade dos nossos médiuns, também temos médiuns. O Paulo falava há pouco no Chico Xavier, e no Divaldo, esqueceu-se do Fernando de Lacerda, antes de tudo isto. Porque o Fernando de Lacerda quase desencarnou quando o Chico reencarnou. E tem uma obra monumental que pouca gente conhece, particularmente os portugueses desconhecem. Hã? Não editou Braga, mas foi uma coisa assim, mais ou menos. Bom, mas aquelas capas não são nada atrativas. Não são nada atrativas. Metade de um livro hoje é a capa. Que às vezes compra-se cobra por lagarto, ou coelho por lebre, ou não sei o quê, quando realmente o conteúdo é que é fundamental. E nós devíamos divulgar o conteúdo do País da Luz, que é qualquer coisa de fabuloso. Mas está bem, quer dizer, nós somos sempre aquele povo humilde e tal, e simples, que estamos sempre a reparar naquilo que o vizinho faz e não queremos nem fazer, nem que os outros façam. Então, essa parte, esse momento, que era um momento único de aprendermos com quem sabia, 2 médiuns indiscutíveis de psicografia, perdeu-se quase, porque não tinham a chancela quase da comprovação espiritual da realidade da comunicação. Mas nós tivemos essa experiência. E, portanto, esta participação dos espíritos era importantíssima. Porque nós vamos a esse congresso, todo congresso lá fora, há ali psicografia de tal maneira que no Congresso Brasileiro, aqui há uns 3 ou 4 anos, foi um grande choque,
Porque apareceu uma pessoa convidada que de repente pega na caneta e escreve uma mensagem de Chico Xavier, que foi uma surpresa e que a própria organização do evento não aceitou como verdadeira. O que causa, às vezes, estes problemas, não é? E por isso é que as coisas, antes de serem lidas, devem ser lidas antes. Não é? Antes de serem lidas em público, devem ser lidas antes para saber se as coisas são cobras e lagartos. E a terminar, neste agradecimento geral, por lembrar uma mensagem que há poucos dias me chegou do Brasil, de Eurípides Barçanulfo, na psicografia de Sueli Caldas Schubert. É uma psicografia, não vou falar, não vou dizer que eu não decorei, não faço ideia nenhuma do que é que a mensagem na sua totalidade diz. Mas há uma coisa que realmente é interessante e é importante dizer. Eurípides diz assim: o Brasil até que pode ser o coração do mundo, mas só será a pátria do Evangelho se todos souberem viver o Evangelho de Jesus. Será para meditarmos um pouco. Ali para aqui, ali para lá, foi descoberto, foi no... Mas isso não chega, porque a gente sabe que realmente foi o grande motor, o grande preparador do futuro do cristianismo no mundo e que provavelmente vai ser entregue aos católicos, porque os espíritas continuamos a entender que não há hierarquias, que não há coisas, e desconhecemos que a hierarquia está mais que formada, Jesus, à cabeça. E não há outra coisa, que tudo aquilo que ele emanou, todo aquele ideal, que o espiritismo é uma ideologia, é um ideal, está bem criado, não há que descobrir coisa acima nenhuma. E, nós só temos que, como irmãos, nos juntarmos, como irmãos, darmos as mãos para trabalharmos em conjunto e para procurarmos os objetivos mais importantes. Não é para que o espiritismo triunfe, porque os espíritos disseram, com espíritas, sem espíritas, e apesar das burrices, não disseram essa coisa, burrices, não é? Que os espíritas fazem, ele vai triunfar. Ele vai triunfar. Portanto, ou nós queremos triunfar com, ou queremos que triunfe sem. E é esta grande realidade que nós temos que interiorizar. Vamos projetar para sermos os melhores, para sermos os maiores, nem pensar nisso. A era da transformação está a chegar. Não tínhamos ilusões. Não foi com amor, mas é pela dor. Já está aí, por aí fora. Mas talvez tenhamos uma palavra ainda a acrescentar àquilo que pode ser feito para despertar a humanidade para um novo caminho. Para um novo caminho. Vamos ficar aqui nesta tortura, ficou aqui tudo bem. Não, isto que nós falamos deve ser divulgado. Não há vencedores nem vencidos. Há pessoas que intervieram. Numa organização, com certeza, de que alguém encabeçou, mas há várias pessoas que intervieram para dar as suas sugestões, as suas opiniões, e daí podem sair ilações, e com certeza quem quiser tomá-las toma, quem não quiser tomar não toma, desde que não seja por inveja, por ciúme, por egoísmo. Não vou porque foram fulanos que fizeram. Não, que isto seja um trabalho de equipa, um trabalho de cristãos, de equipa e de cristãos, e que cada um dê a sua cota parte. Mas nós temos a tecnologia. Temos essa possibilidade, tivemos essa possibilidade. Não perguntem como. Não perguntem como, um dia talvez seja feita a história, não é para já. Agora, se temos a possibilidade, por que não aproveitá-la? Com as nossas realizações, com os nossos vídeos, estou a falar nos nossos, de todos, pôr em marcha o ideal. Não há muito tempo, temos mais ou menos uma previsão de um protocolo com França, com o Centro de França de Paris. Mas é evidente que terão que ser eles a fazer os textos em francês. Terão que ser eles para que a mensagem seja divulgada em francês. Há anos fizemos uma publicação, que é o Espiritismo, em holandês. Eu não percebo uma letra de holandês. Embora saiba que o A e tal, não sei o quê, também são escritos da mesma maneira. Mas a gente ajuda, façam os textos em holandês. Façam a ifanização, não é? Essa coisa que os da literatura sabem melhor do que eu. Porque aquilo tem, o partir das palavras tem uma técnica no holandês. E fizeram. E nós fizemos 500 exemplares com 16 páginas, o que é o Espiritismo, em holandês. Desgraçadamente, a pessoa que transportou esse embrulho para dar na Holanda e não dizia lá nunca nenhuma letra sobre a nossa associação, que o fez e ofereceu, mas aquela caixa perdeu-se.
Não sei se foi destruído em algum aeroporto por suspeitarem que fosse alguma bomba. Se calhar era uma bomba mesmo. Não é? Era uma bomba porque eram 500 possibilidades do que é o espiritismo passar em holandês. Mas não passou. Mas eu tenho a certeza que a pessoa que levou, propositadamente, achou que nós não estávamos em condições de fazer um serviço que não competia a Portugal, quando a gente sabe que as caravelas estão aí preparadas para levar a mensagem pela Europa. Portanto, é digamos assim, esta necessidade que a gente sente de descobrir novas formas de navegar, pode ser na internet ou na outra televisão, que nós pensamos nestas tertúlias. E sugerimos agora que alguém avance, eu não sei qual foi o título, não percebi completamente, mas que alguém avance com títulos, com temas, com assuntos que sejam de facto muito importantes para que os espíritas, seria bom que fosse um movimento espírita, mas que os espíritas possamos agir, fazer para que cresça o Evangelho de Jesus. Temos duas propostas, o dirigente espírita e o voluntário, e há espiritismo sem espíritos, ou outros temas que se possam compor nestes, não é? O título, estou a falar do título. Portanto, houve aqui uma proposta que era o dirigente espírita, o voluntário. O espírita, o dirigente espírita e o voluntário. Portanto, o espírita, o dirigente espírita, o voluntário. Um tema. O outro é: há espiritismo sem espíritos? Agora, pode ser, ou os espíritos na casa espírita, também. Coitados. A minha opinião é que devem ser feitas os dois. Uma é a segunda tertúlia, outra é a terceira tertúlia. Agora é preciso saber a ordem. Bem, eu posso dar aqui uma sugestão. Assim, como nós falámos agora sobre a intervenção, o espiritismo e a intervenção na sociedade, faz algum sentido falarmos primeiro no espírito, o dirigente espírita e o voluntário. E depois temos uma sequência. E depois há os espíritos na casa espírita. Não sei. Também. A evangelização. Temos três para a próxima. Alinhavamos aquele então primeiro, espírita, dirigente espírita. O voluntário. Falando na sugestão, podemos rodar? O que é que nós somos de rodar? Depois temos os espíritos, não é? Os encarnados, depois passamos aos desencarnados. Bem, haverá outro. Nós lembramos de fazer em dezembro, já agora pode sugerir. Em dezembro temos sábado, temos 7, 14 e 21. Julgo eu. Estou bem que me enganei, quem quiser entrar logo no lugar que não cuidar, vejam lá, vai dar. Sai de Natal no dia 21, não. 21, nós não temos a conveniência, porque temos a nossa festa de Natal, na 7 ou 14. No 28, quer dizer também, há pessoas que vão montar no ar à madeira. A 14 fica o mês aí. Acho que nós tínhamos visto, se calhar, por causa do dezembro, eu lembro-me de termos falado disso na reunião, que se calhar poderia ser para janeiro. Mas é verdade que se é muito apertado, cansa. Pois, exatamente. 28 é sábado, domingo 29, segunda 30, terça 31, quarta 1, quinta 2, sexta 3, sábado 4. 4, não é? 4 ou 11 de janeiro? 4 de janeiro, pronto, fica.
Está marcado 4 de janeiro? Pelos vistos. Ninguém se opõe? Falem agora ou calem-se para sempre. Fala nessa coisa do relógio. Achas que vale a pena? Não sei. Também não. Deixa passar mais. Sugerir uma questão. Estava aqui o Henrique a falar. Nós podemos realizar esta tertúlia que não dá para Isto é intervenção mediúnica. Vamos a dizer o mesmo. Estava a dizer hoje, na próxima. Sugerimos na próxima. Eu pessoalmente sugeria que os primeiros fossem aqui pelas infraestruturas, etc. Depois de termos o comboio de andamento, eventualmente. Eu gostava de dizer, na próxima. E na próxima até estarão preparados para analisar as condições, etc. E é evidente, quer dizer, uma tertúlia não quer dizer que tenha 60 pessoas. Claro. Pode ter 10, ou 12, ou 15. Não vamos pensar. Senão deixa de ser tertúlia e passa a ser um seminário, não é? Com várias intervenções. Mas nós temos possibilidade de duplicar o número de participantes. Temos possibilidade de alargar a sala do café, não é? O café com selo. Mas acho que era bom, que, para não ser uma organização de fulanos, querem fazer, mas ser uma coisa justificada. Também tem espaço. Então fica assim, para a próxima fazemos aqui. E depois entramos no ciclo, e as pessoas já estão preparadas para analisar e dizer as condições. Na próxima, portanto, será quando? 4 ou 11? 4 de janeiro. Eu acho que não sei se será. Não acontece. Porque às vezes já na Federação, tomando posse, não sabe, mas agora não há eleições, nem só para o ano. Então, 4, o tema está escolhido e parece-me que está genericamente aceito que possa ser no outro lado. A terceira, não é? A próxima da próxima reunião. Tá? Pronto. Podem comer estes bolinhos. Não quiserem comer, têm um guaraná que levam para a viagem. Não se levantem. E olhem, e bem haja pela volta. Agora... Antes de terminarmos, conforme iniciámos esta tertúlia, eu gostaria de ler só 2 mensagens do Evangelho. E a primeira: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. E por fim, venho como outrora aos extraviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me.
O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, mas não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. E para concluir, vamos então fazer uma prece final. Nesta primeira tertúlia, que julgo eu abre com uma prece e termina com uma prece. Te agradecemos, ó Pai bondoso, por todas as dádivas, pela presença dos bons espíritos que estiveram aqui conosco, para que em conjunto refletíssemos sobre o nosso caminho, sobre o nosso chamado. Porque muitos são os chamados, mas esperemos que depois possamos também ser os escolhidos, que nós possamos ser os trabalhadores da vinha, em primeiro lugar, na correção das nossas imperfeições, mas também na difusão, na divulgação da mensagem de Jesus e na aplicação dessa mesma mensagem. Que não percamos a fé, o entusiasmo, que muitas das vezes, com o passar dos anos, pode diminuir. Que nós busquemos essa força que a espiritualidade nos continua a estimular, para que a nossa fé produza obras, para que nós possamos praticar a caridade a todos os instantes. Que todos possam regressar aos seus lares em paz, com bem-estar, e que possamos encontrar-nos novamente para continuarmos as tarefas que nos propusemos. Que assim seja.